temos. Ao ouvir tua voz, nosso coração se encheu de alegria e com júbilo sem fim nós cantaremos a tua paz. Aleluia. Aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os fariseus e alguns mestres da lei vieram de Jerusalém e se reuniram em torno de Jesus. Eles viam que alguns dos seus discípulos comiam o pão com as mãos impuras, isto é, sem as terem lavado. Com efeito, os fariseus e todos os judeus só comem depois de lavar bem as mãos, seguindo a tradição recebida dos antigos. Ao voltar da praça, eles não comem sem tomar banho e seguem muitos outros costumes que receberam por tradição. A maneira certa de lavar copos, jarras, vasilhas de cobre. Os fariseus e os mestres da lei perguntaram então a Jesus: por que os teus discípulos não seguem a tradição dos antigos, mas comem o pão sem lavar as mãos? Jesus respondeu: bem profetizou Isaías a vosso respeito. Hipócritas, como está escrito, este povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. De nada adianta o culto que me prestam, pois as doutrinas que ensinam são preceitos humanos. Vós abandonais o mandamento de Deus para seguir a tradição dos homens. E dizia-lhes: vós sabeis muito bem como anular o mandamento de Deus, a fim de guardar as vossas tradições. Com efeito, Moisés ordenou: honra teu pai e tua mãe, e ainda, quem amaldiçoa o pai ou a mãe deve morrer. Mas vós ensinais que é lícito alguém dizer a seu pai e a sua mãe: o sustento que vós poderíeis receber de mim é corbã, isto é, consagrado a Deus. E essa pessoa fica dispensada
de ajudar seu pai ou sua mãe. Assim vós esvaziais a palavra de Deus com a tradição que vós transmitis. E vós fazei muitas outras coisas como estas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Quão amável, ó Senhor, é vossa casa. Quão amável, ó Senhor, é vossa casa juntos. Quão amável, ó Senhor, é vossa casa. Quão amável, ó Senhor, é vossa casa. Irmãos e irmãs, amados de Deus, não podemos e não devemos abandonar os mandamentos divinos para seguir tradições humanas que não nos ajudam a chegar no céu. Eu fico estarrecido, a palavra de Deus é clara, ninguém é mais claro do que Deus. A pessoa diz, nossa, tanta coisa difícil, não tem nada de difícil. Primeiro porque Deus é a verdade. E Deus não tem meias palavras. O que Deus tem para dizer, diz. O problema é quando as pessoas não dizem o que pensam e nem o que sentem. Não dizem na tua frente, porque não tem coragem de sustentar, muitas vezes até mesmo uma ideia falsa, ou por outro lado, não tem capacidade de ter uma opinião, uma postura, uma posição. Tem pessoas que se escondem sempre atrás. Deus é tão claro, tão objetivo. Por que que nós damos tanto valor àquilo que está diante dos olhos e não àquilo que está no coração? É terrível, essa palavra ela dá um choque na alma. Jesus é de uma clareza, de uma contundência, ele defende a verdade dos mandamentos de Deus com uma força, com uma expressão extraordinária. E o que aconteceu? Mestres e doutores da lei, eles se abalaram para ir até Jesus, questionar e criticar, porque os seus discípulos comem sem lavar as mãos. Isso aqui não se trata de uma questão de higiene, gente. O problema não é esse. A questão não é lavar ou não lavar as mãos. É natural que eles não comiam com as mãos sujas. Está falando aqui de uma questão religiosa. E o Senhor, então, como diz o ditado, senta o pau para valer na cabeça de todos. Vocês disseram o que quiseram, agora vão ouvir o que não querem. E ele então diz, bem profetizou profetizou Isaías a vosso respeito, hipócritas, como está escrito. Este povo, essa palavra de Isaías é poderosa, este povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. O que eu dizia outro dia para vocês? Domingo, aliás, o que conta para Deus não é o que teus olhos veem e os meus, é o que está dentro. Ele vê o que está dentro, ele sabe o que está dentro.
Será possível que nós pensamos que Deus não conhece o que está por trás das nossas intenções? Será possível que alguém possa pensar isso? Pois está pensando errado. Deus sabe o que está por trás de cada intenção. Mas o Senhor é muito claro e objetivo. A gente vê muito puritanismo, sobretudo dentro da igreja, onde tem mais puritanismo. Puritanismo é pior que mundanismo, me perdoe dizer assim. Porque o puritanismo é o farisaísmo mais perverso que existe. Mata, aniquila, destrói. Em nome de Deus. Pode até usar o nome de Deus, mas está a serviço do inferno quem age assim. Porque Deus prima sempre pela verdade, pela transparência, por aquilo que está claro. E é o que Jesus diz para esse povo: vocês me honram, vocês honram a Deus, vocês fazem preces bonitas, maravilhosas com os lábios, mas o coração de vocês está cheio de ódio, de malícia, de perversidade, de mentiras. A palavra de Isaías é terrível. Leiam o capítulo 1 do profeta Isaías. Leiam. E eu não estou dizendo isso para os outros, eu estou dizendo para mim. Porque se eu não tiver cuidado e atenção, eu vou cair como qualquer um pode cair. Mas a palavra é forte. Não podemos e nem devemos deixar de cumprir os mandamentos do Senhor para seguir preceitos humanos. E a gente vê tantas pessoas dentro da igreja apegadas a situações e coisas que nada tem a ver. Olha, tem muita coisa, tem muita tradição, tem muito comportamento dentro da igreja que leva para o inferno, viu? Não é para o céu, não. Por isso que Jesus entrou no templo naquele dia e arregaçou com tudo e com todos. Por quê? Porque a verdade salva, a hipocrisia condena. E o que é a hipocrisia? É a canonização da mentira. O que é a hipocrisia? É a instituição da falsidade. A mentira é isso. E o Senhor deixa tudo muito claro, muito objetivo. Mas vocês vêm aqui, condenam a mim, condenam aos meus discípulos, que somos impuros, devassos e tudo mais, e vocês são hipócritas, mentirosos, vocês não cumprem a lei de Deus, vocês não honram o pai e a mãe. Não sei se vocês sabem o que significa Corban, quando ele diz assim: mas vós ensinais, ou melhor, ele diz assim, ó, com efeito, Jesus esfrega, vou dizer a palavra assim, com português rasgado, Jesus esfrega a cara deles no chão, quando ele diz isso aqui, porque eles querem ser o máximo do máximo. Ele diz aqui: com efeito Moisés ordenou, honra teu pai e tua mãe, e ainda, quem amaldiçoa o pai ou a mãe deve morrer. Mas vós ensinais, olha a gravidade do que Jesus diz. Jesus não fala
como se defendendo. Jesus sempre fala a verdade. Jesus diz: mas vós ensinais que é lícito alguém dizer a seu pai e a sua mãe: o sustento que vós poderíeis receber de mim é corbã, isto é, consagrado ao templo. O que era corbã? Era um imposto do templo, que quando aqueles declaravam que aqueles bens eram consagrados a Deus, eles estavam dispensados daquilo que a lei os obrigava. E a lei os obrigava a cuidar dos idosos, do pai e da mãe, que tanto fizeram por eles. Que a gente vê hoje tanto idoso por aí abandonado, à míngua. E eles diziam isso: se vocês dizem que, ensinam que é lícito, que você se consagra teus bens a Deus, então você está desimpedido. Pode deixar teu pai e tua mãe morrer à míngua, que isso, vocês estão vendo a gravidade, o que eles eram capazes de fazer. Ou seja, eles matam, eles torturam, eles mentem, mas eles querem ser diante de todos grandes cidadãos, grandes benfeitores, irrepreensíveis. Gente, é o que está aqui no Evangelho. Eu não estou dizendo nada que não esteja aqui no Evangelho. Então ele diz: é corbã, consagrado a Deus, e essa pessoa fica dispensada de ajudar seu pai ou sua mãe. O que é que Jesus diz? Assim vós esvaziais a palavra de Deus, com tradições que vós mesmos criaram. Olha, ele faz uma oposição diametral entre a palavra de Deus, a lei de Deus e o interesse dos homens, que criam leis para defender o interesse dos poderosos. E é isso que acontece. Isso sempre aconteceu. E Jesus é muito claro, Jesus vem para abalar essa estrutura perversa. Jesus vem para fazer ruir tudo isso. E nós vamos hoje estar imitando certas coisas que não tem nada a ver com o ensinamento de Jesus. Quantas tradições que se perpetuam dentro da igreja estão contrárias ao Evangelho, são contrárias aos ensinamentos do Senhor. Pessoas que dão mais valor ao externo, à aparência, do que aquilo que realmente importa, que é o que está dentro do coração. Então é algo assim que eu preciso comentar e dizer para vocês a respeito dessa palavra. E o Senhor diz a eles: vocês fazem outras coisas muito piores até, e faziam mesmo. Na verdade, eu não tenho tempo aqui, se seria uma coisa para um estudo. Os fariseus eles não eram só homens religiosos, eles eram os donos dos campos, eles detinham a produção dos campos de trigo, de uva, do vinho, do azeite, das criações. Quer dizer, e eles agiam de forma muitas vezes perversa, exploravam os pobres, tiravam o couro dos pobres. Vocês veem as parábolas que Jesus conta, como a parábola daquele operário de última hora, que ele mostra que para Deus o que conta é a justiça,
E a justiça é dar o necessário, não é de acordo com aquilo que a pessoa fez, mas é de acordo com a sua necessidade. Isso é próprio de quem ama, isso é próprio do amor. Mas nós estamos colocando muitas vezes dentro da igreja, dos comportamentos dos grupos, as atitudes farisaicas, capaz de condenar alguém porque veio na igreja com a roupa inadequada, como muitos dizem. Eu estou dizendo inadequada para ser suave, e as pessoas ficam indignadas. Padre, o senhor tem que botar placas, avisos, tem que falar. Certo? Eu não estou defendendo que alguém se porte de forma inadequada, mas isso é o mais importante? É isso que mais ofende a Deus? Ou é a perversidade que brota de um coração que não é capaz de enxergar suas próprias misérias e que faz da religião não um caminho de conversão, mas um caminho de justificação? É isso que a religião não pode se prestar, e não se presta a isso. A verdadeira religião, tem um livro de Santo Agostinho que fala sobre a verdadeira religião e, sobretudo, os ensinamentos claros e objetivos do Senhor Jesus. O farisaísmo é mais perigoso do que as piores ideologias que estão por aí e que invadiram também a igreja e a alma dos cristãos. Porque o farisaísmo me faz assumir o lugar de Deus para os outros e me cega diante das minhas próprias misérias e iniquidades e das piores perversidades. Como é que alguém que serve a Deus é capaz de tanta perversidade? E você diz, mas aonde esse padre está vendo tudo isso? É melhor que eu nem fale tudo. É melhor que eu deixe para vocês refletirem. Se vocês querem acreditar ou não, isso é com vocês, depende de vocês. Mas a palavra de Deus está aí, é clara, e eu devo me guiar por ela. Não sou melhor, também não sou pior, mas sou necessitado de Deus, da sua palavra, de ser alimentado por ela. Eu não sou o dono da verdade, mas eu também não posso fechar os olhos diante da mentira e diante da disfarçatez. Não posso. Então é isso que a palavra, eu me prendo e me prendi e ficarei só aqui no Evangelho, precisamente por isso, amados. Uma palavra muito contundente. Mas eu quero concluir. Observar os mandamentos divinos é a condição essencial para vivermos aqui e agora o reino de Deus. Observar, obedecer, cumprir os mandamentos é a condição essencial para vivermos já agora o reino de Deus. Infelizmente, vemos muitos, inclusive líderes religiosos, impondo coisas que não fazem sentido algum para o nosso crescimento de fé e para a nossa salvação, como Jesus deixa muito claro aqui. Vocês deixam de cumprir os mandamentos de Deus
para se guiarem por preceitos humanos hipócritas. Meu Deus, ele está falando é para nós, ele não está falando para os fariseus, não, ele está falando para mim, para nós hoje. É isso que o Senhor está dizendo. Pior ainda quando nós pegamos coisas humanas, tradições humanas e dizemos que são divinas. Nós não podemos fazer isso, porque isso é uma falsidade. A espiritualidade autêntica é somente aquela que brota do encontro pessoal com o Senhor Jesus, gente. Temos que ter muito senso crítico para não cair nas arapucas armadas por gente interessada em outras coisas que não é o verdadeiro crescimento na fé, na espiritualidade. Porque todo crescimento na fé, na espiritualidade é libertador. Por isso a espiritualidade autêntica, ela brota de onde? Encontro pessoal com o Senhor Jesus. Esse é o ponto de partida da teologia do Papa Emérito Bento XVI, que diz que é a partir do encontro pessoal, e ele usa a palavra pessoal, é a partir do encontro pessoal com o Senhor Jesus que se inicia a vida cristã em mim. Sem esse encontro pessoal com o Senhor Jesus, não há vida cristã em mim. Eu estou me fundamentando em quê? Em quem? Quem foi que deu a vida por mim? Jesus. Só Ele pode me julgar, ninguém mais. Você não pode me julgar, nem eu posso te julgar. Ele pode, porque Ele deu a vida por mim. Isso também não lhe dá o direito de ser fariseu e nem me dá o direito de ser omisso e de ser cego. Porque a nossa missão é evangelizar. E evangelizar é conduzir a Deus, é levar a Deus, a verdade de Deus. Isso é a espiritualidade cristã. Espiritualidade autêntica, que observa fielmente os mandamentos do Senhor. Isso. Por isso que é triste quando nós vemos que muitas vezes começa pelas pessoas de igreja, como se costuma dizer, a busca de privilégios, a busca de favorecimentos. E aquilo que não pode ser para todos, não pode ser para um, gente. Aquilo que pode ser para um, tem que ser para todos. Todos os mandamentos divinos nos pedem maior sensibilidade e solidariedade na convivência com as pessoas. Estas são as verdadeiras etiquetas que dão sentido ao nosso existir humano. Tem gente tão preocupado com certas regras, com isso, com aquilo, Meu Deus. Deixemos que a palavra de Deus nos forme, nos eduque, e oremos, pedindo a Deus a nossa conversão
Eu tenho dito várias vezes e digo isso para mim. Eu só posso me converter a partir da consciência das minhas próprias faltas, das minhas iniquidades, das minhas misérias. Claro, a consciência é o primeiro passo. Lembram do filho pródigo, aquele rapaz que se deixou encantar pelas coisas do mundo, por uma vida livre, e ele pediu ao pai o que lhe era de direito, e o pai deu, porque quem ama não se prende a coisas, e ele foi. Quem ama não prende, o amor liberta. Tem gente que quer mostrar que ama prendendo, amarrando, segurando, amarração. Amor não tem nada a ver com amarração. Mas ele foi. O pai disse: meu filho, aqui você é amado, aqui você tem tudo, mesmo assim você quer ir? Quem sou eu para lhe impedir? Vá. E ele foi, quebrou a cara, mas ele foi capaz de reconhecer o amor de Deus, e foi o amor de Deus, o amor do Pai, que o fez voltar. Não foi o sofrimento, não foi a miséria. Tem gente que acha que a miséria e o sofrimento faz voltar. Não faz. Tem muita gente na miséria que tem mais orgulho que um faraó. Isso, vocês sabem disso. O que fez ele voltar foi o amor do Pai. Quando ele se deu conta que tinha um Pai, o Pai que ele tinha, que fazia tudo o que ele fazia, e ele deixou tudo isso para agora estar naquela vida de miséria. Ele falou: esse meu pai, eu já não tenho nem direito de ser filho, mas meu pai é um homem bom, justo, um excelente patrão, porque ele valoriza a pessoa humana. Então eu vou voltar, vou pedir perdão a ele, não tenho mais direito de ser filho, mas pelo menos como um empregado, eu serei muito bem tratado na sua casa. E você acha que um pai despreza um filho? Deus não faz isso jamais. Ele acolhe o filho, porque ele voltou, pediu perdão, reconheceu o seu erro. Deus não o quer como empregado, porque ele é filho. E um filho sempre será um filho. Por isso, põe um anel no seu dedo, devolve todos os seus direitos, a sua herança. E é isso que Deus faz conosco. Só isso, gente. E muitas vezes preferimos a aventura, e por que não dizer as desventuras, a esse amor de Deus. E é isso que falta muitas vezes no concreto para viver a nossa fé. Por isso encontramos tantas adversidades, tanto isso, tanto aquilo, tanto isso. Meu irmão, minha irmã, eu disse no início e repito: o amor de Deus supera tudo. Não tem maldade na terra e no inferno que chegue perto do tamanho da misericórdia e do amor de Deus. Então a verdadeira espiritualidade, a autêntica espiritualidade cristã, ela brota do encontro pessoal com o Senhor Jesus. Para refrescar a nossa memória, o encontro pessoal com o Senhor Jesus é que faz de mim e de você uma criatura nova, renovado, renovada. Então peçamos essa graça ao Senhor. Senhor Jesus, Tu que és fonte da verdadeira caridade,
e do verdadeiro amor. Ajuda-me a superar a hipocrisia dos ritualismos vazios de sentido, que mascaram minhas verdadeiras motivações. Uma grande libertação. Toma conta do meu coração, Jesus. Meu coração rebelde. Toma posse da minha vida, para que seja cheia de sentido, na convivência familiar, na convivência com as pessoas, na igreja, no trabalho, em todos os lugares. Nada do que é contrário ao teu projeto de amor, entre em meus pensamentos e muito menos em minhas ações. Purifica-me, Senhor. Purifica-me de todo ódio, de todo desejo de vingança, de todo orgulho, soberba, vaidade. Purifica-me, Senhor. Liberta das minhas ambições desmedidas. Que o meu existir e que o sentido da minha vida consista em fazer a tua vontade, Senhor. Amém. Eu preciso ser amado e amar, ser perdoado. O caminho é Jesus. O caminho é Jesus. O caminho é Jesus. Eu procuro a verdade. Eu procuro a verdade. Ver a Deus em eternidade. A verdade é Jesus. A verdade é Jesus. A verdade é Jesus. E a vida é Jesus. E a vida é Jesus. E a vida é Jesus.